Olá, chegamos para mais uma lição em dose dupla. Que bom que você está conosco, acompanhando pelo Facebook, YouTube e também nosso podcast. A cada semana estudando a Palavra de Deus, e nestes 3 meses agora estamos falando sobre o livro de Isaías. É uma lição extraordinária. Isaías, o consolo para o povo de Deus. É claro que são mensagens de esperança. O livro de Isaías é o Evangelho no Antigo Testamento. E a cada semana nós estamos compartilhando aqui com vocês aquilo que Deus tem revelado por meio da sua palavra. Amigos têm estado conosco para a gente estudar a lição da Escola Sabatina juntos. E eu quero já te pedir aí, você que está no Facebook, compartilha o nosso programa. Você também do YouTube vai compartilhando nos seus contatos, nas suas redes sociais também. O pessoal do podcast aí que sempre nos escuta, obrigado pela sua audiência também. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ouvir, possam assistir. Agora veja bem, escreva aí no chat de onde você é, tá bom? Coloca aí o seu nome, coloca a sua cidade, coloca o seu estado. Tem gente de vários lugares que acompanham aqui conosco. Vai escrevendo, vamos criar uma interatividade, vai compartilhando. E eu já quero agora apresentar aqui a nossa equipe de hoje, né? Claro, sempre estando conosco aqui, o meu xará, Wanderson Domingues. Dá um alô aí para essa galera, dá um alô para o pessoal que ouve, que assiste, xará. Tudo bem? Bem, Xará, como é que você está? É um prazer estarmos aqui para a gente poder estudar a lição, bem, né? Com essa galera maravilhosa que está assistindo, está ouvindo. De repente alguém está no trânsito agora aí de São Paulo, não é? A quarentena já deu uma afrouxada e está indo para o trabalho e tal. Está nos ouvindo. Alguém, de repente, limpando a casa, ouvindo o podcast, o Deezer, o Spotify. Ou, quem sabe, alguém pelo Facebook ou YouTube. Você é muito bem-vindo. E eu vim a caráter hoje, você viu? Essa camiseta é bonita, propaganda, viu? Aqui, ó, gratuita, hein? Lição da Escola Sabatina. Faça a sua assinatura. Lição em dose dupla. É uma satisfação estar aqui. A minha curiosidade agora é saber onde é que você conseguiu essa camiseta, hein? Essa camiseta aqui foi um amigo meu aí que me doou. Fiz vários apelos para ele, um tal de Wanderson Assunção. Aí ele foi tocado pelo Espírito. Agora a galera deve estar querendo, né? Porque a gente já sorteou algumas no trimestre passado, né? Você lembra que o pastor Robson chegou aqui, pegou a camiseta, prometeu que vão ganhar. O pessoal começou a me cobrar nas redes sociais. Eu tive que ir atrás de camiseta aí. Entendeu? Então não promete hoje. Não prometer, não promete, porque eu não tenho nada aqui. Mas entendeu? A gente pode fazer algumas aí para sortear, hein? Com certeza. Nós estamos pedindo mais camisetas aí. Quando tiver, você... Vou pedir para a galera escrever lá, pastor. Escrever lá, Escovão, quero camiseta. Exatamente. Você será o garoto propaganda das camisetas da Escola Sabatina. Viu? Maravilha. Rapaz, agora é o seguinte, você é o único pastor que tem vindo aqui, rapaz, de barba. E hoje, olha só, pastor Adriano Cecílio. Bem-vindo, pastor. Obrigado, é uma alegria estar aqui. E eu quero já confessar algo para vocês, né? Eu sempre ouvi o podcast, né? Eu lembro uma vez que estava procurando sobre comentários da lição no podcast, lá no Spotify. E aí tava a lição em dose dupla. Eu falei, quem esses dois camaradas? Aí o Domingues eu já tinha visto no Novo Tempo, né? Eu falei, mas os dois chamam Wanderson? Eu falei, poxa, que história é essa aí? Que coincidência, né? E aí fui ouvindo e acompanhei, gente, já há um bom tempo. E eu lembro que uma vez vocês fizeram um desafio de fazer postagem na internet. Eu falei, opa, eu vou colocar o @ aqui, loja do aluno, lembra? Exato, da professora Marizane. E eu ganhei lá um sapatênis. Olha, e aí fiz uma moral com a esposa, né? Porque não tinha o 41. E aí ganhei. Então, aí você assim, pediu para ela? Sim. Rapaz, sim. isso é que é esposo, hein? Isso aí é... Então, assim, eu quero agradecer legal, a oportunidade. viu? Eu me sinto assim, é uma alegria, né? Porque eu ouvia e agora eu vou me ouvir, né? E sempre aí correndo nas manhãs, fazendo meu exercício e tem, assim, somado, né, os comentários de vocês. Isso nos dá a luz, né, para poder chegar lá depois, na hora H, com a nossa classe e poder ter um conteúdo mais firme, sólido, né, para... Legal, hein, pastor? Agora, a barba dele, de respeito mesmo, hein, xará? Mas aqui está começando. Tô humilhado, assim, viu? Olha, vou ter que deixar crescer um pouco mais, aquela viu? dos salmos, né? A barba, o topete, o detalhe. De galera, olha, detalhe aí no pastor Adriano, a barba, o topete. Style, viu? Pastor, mas você tem também podcast, né? Você tem um canal. Isso. Fala um pouquinho para os nossos amigos do teu trabalho. Então, eu sou uma pessoa meio inquieta, né? E aí, comecei a gravar já em 2015, peguei o meu celular, coloquei numa escada
E ali comecei a falar sobre profecias, que eu amo, eu gosto de profecias. É algo que eu sempre... Eu acredito que a minha conversão mesmo foi no seminário estudando Apocalipse, né? Porque onde eu confrontei ideias que tinha, enfim. Aí comecei a gravar o canal Minuto Profético no YouTube. Então já faço uma propaganda aqui, peço licença, né? Tá, então você tem um canal no YouTube. Então, Minuto Profético. Minuto Profético. Isso, então você está acessa aí, no pessoal, YouTube lá. assistir. Tem vários conteúdos. Agora está um pouquinho parado, porque a gente voltou de férias, né? E tá o distrito, né? Mas tem muito conteúdo Muito lá conteúdo já gravado. Inclusive fiz umas lives aí com o pastor Michelson, o pastor Sérgio Monteiro, Apocalipse Decifrado, deu um grande alcance aí. Que legal. E também os podcasts. Os podcasts foi porque o nicho do meu canal é para profecias. Então eu não quero misturar assuntos. Então comecei a gravar podcast, algo que eu tenho consumido já. Né? E ali eu falo de teologia, sociedade e cultura. E já vou aqui fazer o convite para os Wanderson aí, separar um dia para a gente gravar um podcast aí, trocar uma ideia, porque ali nós temos alcançado um público um pouquinho mais jovem, né? Uma coisa bem mais informal. Então, para que você que quer saber sobre profecias, no YouTube, Minuto Profético. Você quer saber sobre teologia, cultura, sociedade, costumes, né? Vai no Spotify, no Deezer, também Minuto Profético. Show de bola, hein? Pastor, e você, fala um pouquinho do seu ministério. Hoje você é pastor em que região de São Paulo? Então, olha só, eu moro na PAC, Jundiaí, mas trabalho em Caieiras, APL. Então, sou distrital da cidade de Caieiras, né? Já mando um abraço aí, que com certeza nossos amigos e irmãos estão ouvindo e assistindo aí. Assistir, hein? Vão, com certeza, porque eu vou compartilhar o link aí e tudo, já vão agilizar isso aí. Então, estamos lá, nós estamos ali na APL, sou pastor distrital ali, e cuido da cidade de Caieiras, onde nós temos 6 igrejas lá. Que benção. Mandamos aqui, Xará, um grande abraço para a comunidade enorme de Caieiras, cada igreja, cada líder, você que é da equipe de Escola Sabatina de Caieiras, que benção você poder acompanhar. E para a gente é uma alegria, viu, pastor, tê-lo aqui conosco. Nós vamos, então, depois desse bate-papo introdutório, conhecer um pouquinho sobre você, do seu ministério, do seu trabalho abençoado. Xará também fazendo a propaganda aí da Escola Sabatina, porque a Escola Sabatina tem que ser forte, né, Xará? Exatamente. A gente sempre tem dito aqui, pastor, Escola Sabatina, nós precisamos focar no estudo da palavra, nos fortalecimentos dos relacionamentos, fortalecer os relacionamentos, mas o envolvimento na missão. É a pregação da palavra de Deus. Não adianta nós nos alimentarmos da palavra se nós não compartilhamos a palavra. Então fica o desafio para que você se alimente-se da palavra, mas pregue a palavra. Se envolva na missão de Deus. E nós vamos orar, pastorzão. Vamos lá. Clame a Deus agora misericórdia por todos nós aqui. Vamos levar uma prece. Querido Deus, pedimos uma bênção a nós, que vamos recapitular o estudo da lição da Escola Sabatina, nosso guia de estudos, e aos amigos que nos ouvem, nos assistem nos mais diversos lugares. Que Teu Santo Espírito ilumine a nossa e a mente deles para compreendermos a Tua revelação. Oramos por Jesus. Amém. Amém. Amigos, o tema da lição de número 7, essa temporada, como já falamos aqui, falando sobre Isaías, estudando esse livro extraordinário, chegamos no tema desta semana, a derrota dos assírios. Eu, particularmente, gosto muito de história. É um tema fascinante que me atrai. E a lição, ela tem todo um contexto histórico, todo um pano de fundo de história que envolve aqui, particularmente, 2 nações. Dá ênfase em 2 reis, que foram reis conhecidos nos tempos do Antigo Testamento. Mas há um desdobramento espiritual por trás do relato histórico e aquilo que nós vamos aprender durante a semana, por exemplo, em quem nós devemos confiar, porque a lição trabalha muito essa questão de confiança, de convicções, em quem você confia, ou se confia em alguém, ou autoconfiança. Mas eu queria começar com vocês aqui, o nosso verso principal que está no livro de Isaías, capítulo 37. Nós vamos estudar, só lembrando você que está aí nos ouvindo ou em casa, né? Pegue a sua Bíblia, a sua lição, vai acompanhando, porque nós vamos passar por 4 capítulos aqui. O capítulo 36, 37, 38 e o capítulo 39 de Isaías. São capítulos tremendos, nós vamos avaliar, nós vamos analisar aqui no tempo que nós temos. Mas o texto principal, pastor Adriano Cecílio,
Isaías 37, verso 16. E diz assim, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Aqui, para nós introduzirmos, a gente consegue ter uma relação deste verso, o rei Ezequias enaltecendo, reconhecendo, trazendo de uma forma tão extraordinária quem era Deus para ele, fazendo uma relação com a derrota dos assírios aqui. Como é que a gente pode fazer? Nós temos aqui já uma introdução, essa relação com o tema geral da lição, com o texto principal. Olha, eu olhando esse texto aqui, como eu gosto de revelação, né? Isaías é um tema bem profético, né? E a gente tem que entender a forma como Deus se comunica com o homem, né? E quando você vê a expressão aqui do rei aqui, falando, né, que ele está entronizado, né? Porque na cabeça deles, aquele que senta no trono é o cara. Então ele fala assim, o Senhor está acima de todos os tronos, né? Até acima dos querubins, e faz uma ligação aqui com a visão que Isaías vê, né? Os querubins ali e o trono de Deus, né? Então, a expressão aqui do rei é dizer que Deus é soberano sobre todos. E isso já mostra em quem o rei confia, em quem ele confia, né? Então, já dá para nós um vislumbre, né, do que será a lição, que poderia ter outro título, né? Em quem você confia. Poderia ter assim, né? E isso tem muito que ver, pastor Adriano e Xará, com a introdução da lição, né? Sábado começa a descrever os cativos, né? Um homem descalço, o seu filho do lado, alguns com carroças, outro levando o pouco que lhe sobrou sobre os ombros. E o autor está, na verdade, colocando os cativos que estão ali diante de Senaqueribe, do rei da Síria, e o trono que ele está é um trono meio que divino de adoração, aonde eles vão clamar por misericórdia, aonde eles vão pedir pela sua própria vida, por clemência, né? Misericórdia do próprio rei. E aí o verso para memorizar está contradizendo quem é este Deus, de fato, que está sentado no trono, onde as pessoas devem se dirigir e pedir misericórdia. É Senaqueribe? Senaqueribe já havia invadido, né, pastor Adriano, diversas cidades nessa ocasião, principalmente do Reino do Norte, mas já havia se aproximado do Reino do Sul, estava ali em Laquis, que era próximo a Jerusalém, e muitos já estavam cativos sob as mãos dele. Muitas pessoas já tinham ido até o seu trono, meio que divino, na visão histórica para muitos teólogos, clamar pela vida. E aqui o rei Ezequias, ele não vai até Senaqueribe para clamar pela vida. Ele vai naquele que está sentado acima dos querubins, aquele que está no trono do universo, a quem nós devemos nos dirigir primariamente, de fato, ao Deus Criador dos céus e da terra. Essa imagem, né, essa descrição que está no dia de sábado aqui, é uma gravura, né, que o próprio rei mandou produzir para colocar lá, para mostrar, através da história, da conquista dele, o quanto divino ele é. Olha a blasfêmia, né, que fala muito da lição. E em contrapartida, nós temos Deus que, através da história, tem deixado gravuras do seu poder e sua conquista. Enquanto o nosso Deus é eterno e a sua história é longa, né, posso dizer assim, o rei Senaqueribe, uma história curta, apenas uma gravura, e queria ser mais que o Senhor, o Deus Santo, né, como é dito aqui na Exatamente. No capítulo 36, verso 1, diz assim, no 14º ano, né, do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Veja bem, nós vimos em lições anteriores, estudando aí, entendendo esse contexto histórico, e o personagem muito enfático que nós encontramos nos capítulos anteriores era Tiglat-Pileser. Exato. E Acás. A lição de semana passada trabalhou muito o Império Babilônico, que ainda virá, né, futuramente aqui dentro da linha do tempo, mas para os nossos ouvintes, quem está assistindo aqui, entender esse contexto. Nós estamos vivendo agora num outro período, um período bem à frente. Então, Acás já não vive mais, Tiglat-Pileser também. Nós estamos num outro período. Agora, quem se levanta com destaque do rei da Síria é o Senaqueribe, e o rei de Israel é o filho de Acás, que é o rei Ezequias. Então, é interessante os nossos amigos entenderem esse pano de fundo histórico agora. É um outro período, então, que nós estamos vivendo aqui, né, Xará? Realmente é um outro contexto histórico. Nós havíamos estudado nas lições anteriores, falando de Tiglat-Pileser III,
o ogro do deserto. Depois seu filho, Salmanaser V, se não me falha, né, pastor Adriano? Ele assume o poder. E aí você tem Sargão II. Quando ele morre em 705, agora entra o rei temível, o rei Senaqueribe, que é o rei da Síria neste momento. E você sabe, não é, Xará? Quando um rei morre, os reinos vassalos tendem a se rebelar. Como Senaqueribe havia assumido o poder... Aqui, né? Senaqueribe havia assumido o poder e desde Tiglat-Pileser eles já haviam colocado muitos reis vassalos. Esses reis, eles resolvem se revoltar. Começa com o Egito. E quem que é o principal rei que lidera essa revolta ali nesse momento onde vai passando pela água fértil, pelo vale fértil de Meguido? É o rei Ezequias. Porque ele não quer, como Acás, que estava liderando uma união com a Síria, ele não quer união com a Síria, ele quer união com Deus. E é neste contexto histórico que Senaqueribe envia os seus mensageiros para afrontar Ezequias, afrontar o reino de Judá e afrontar especialmente, né, pastor Adriano, o próprio Deus. Eu vejo que parece uma repetição da história, porque dentro do livro de Isaías, que ele é bem poético, mas ele tem duas narrativas, né? Que é lá a história de Acás com o Tiglat, né, o rei lá da Síria, e também agora o seu filho, Ezequias, né, com o Senaqueribe. E é interessante que é bem parecido essa narrativa. Enquanto o Acás, em vez de buscar refúgio no Senhor, ele busca refúgio na Síria. Né? Agora, diferente de Ezequias. Ezequias falou, não vou fazer igual meu pai. Então, a gente vê aqui uma lição, né, para os filhos que estão nos assistindo, que observando a vida do pai, da mãe, e muitas vezes você tem a oportunidade hoje de ser melhor que o seu pai, melhor que a sua mãe, porque você tem agora o privilégio de não errar aquilo que eles erraram, né? E na questão aqui, o Ezequias, ele falou assim, não, eu vou confiar no Senhor, não no braço humano, né? E é interessante porque, além da confiança no Senhor, eu acho que em todas as áreas da vida, nós temos esse equilíbrio. É claro que a confiança no Senhor ela é sempre em percentuais muito maiores, mas é aquilo que nós, seres humanos, precisamos fazer. 2 Crônicas 32 traz algo revelador, porque Ezequias, ele não foi um rei tolo de simplesmente se rebelar contra Senaqueribe, mas ele fortifica, né, as cidades, ele faz todo um preparativo para isso. Exatamente. O Ezequias está nos ensinando uma lição muito importante aqui, pastor Assunção. Nós temos que confiar no braço forte de Deus. O Novo Testamento está repleto dessas lições, não é? O milagre Deus faz, a parte humana não. É assim quando ele transforma a água em vinho. Em João capítulo 2, ele diz, encham as talhas. É assim quando ele ressuscita Lázaro, ele diz, tirem a pedra. Ezequias está esperando por um milagre. Aliás, Ezequias precisa de um milagre. Senaqueribe está com mais de 200 mil homens. Nós vamos ver que morrem lá mais de 180 mil mais à frente. Mas ele está com mais de 200 mil homens no seu exército. E Ezequias não tem condições humanas de enfrentar Senaqueribe. Outras cidades, outros reis já haviam caído. Ele espera por um milagre. Mas no milagre divino, há a parte humana. Então, um detalhezinho aqui do texto apenas, que eu queria deixar para vocês, porque em Isaías, nossos amigos puderem nos acompanhar aí, vou pedir o pastor Adriano ler para mim Isaías, capítulo 36, capítulo 36, versículos 2 e 3, por favor, pastor. O rei da Síria enviou Rabissaqué de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias, com grande exército. Parou ele na extremidade do arqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. O que eu pedi aqui, Xará, pastor Adriano, ler esse texto? O contraste que vocês mencionaram entre Acás e Tiglat-Pileser III, e agora Ezequias e Senaqueribe. Só lembrar vocês que Isaías já nos passou por isso daqui. Em Isaías, no capítulo 7, no verso 3, está escrito assim, ó, Isaías 7, verso 3. Disse o Senhor a Isaías, agora sai com teu filho, que se chama um resto volverá, e ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto no açude superior. O mesmo local em que Acás deveria
entender o sinal de Deus e recorrer a Deus pedindo um milagre, é o mesmo local que eles estão agora, aonde Ezequias, representado pelos seus servidores, terá que recorrer a Deus e pegar um milagre. Eu pegando um gancho aqui, quando você falou, pastor Assunção, com a questão do preparo, né? Talvez tenhamos líderes espirituais nos ouvindo, nos assistindo, né? Que muitas vezes entende que a vida espiritual ela só no âmbito da oração e do estudo da Bíblia, mas Ezequias nos dá uma lição interessante. Ele confiava no Senhor, ele tinha um âmbito espiritual elevado, mas ele tinha que estender a sua mão e providenciar os meios, né? Então, para que você seja um líder completo, um líder realmente muito usado por Deus, você, claro, tem que buscar o Senhor, porque dele vem o poder, né? Mas você tem que se preparar, né? Ele era um estrategista e até um político, né? Podemos entrar com essa palavra aqui, porque enquanto ele estava ali preparando a cidade, ele falava com o povo. Fique tranquilo, gente, Deus vai estar conosco. Mas, vamos arrumar esse negócio aqui. Não, fique tranquilo, Deus vai nos proteger. Mas vamos tampar aquele buraco ali, né? Então, a gente tem a nossa parte a exercer. E isso demonstra fé, porque fé não só pressupõe apenas uma crença, mas uma obediência, né? Essa é a fé viva da Bíblia, né? Aí eu completo a tua linha de raciocínio. Ellen White escreve no livro Profetas e Reis, ela diz o seguinte a respeito de Ezequias: no entanto, o rei de Judá estava determinado a fazer a sua parte na preparação para resistir ao inimigo. Olha que frase interessante. Ele estava determinado a resistir ao inimigo. Ele se propôs no coração. Ele estava com foco nisso aí. Mas ele não joga a responsabilidade toda em Deus. Ele diz assim, não, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ela continua dizendo o seguinte: e havendo feito tudo o que estava ao seu alcance, da energia e do planejamento humano. Olha que lições Ellen White escreve aqui para a gente. Isso, quando se fala, por exemplo, de liderança de igreja, né? Não é simplesmente orar e vamos ver o que vai acontecer. Ela está dizendo o seguinte, que Ezequias, ele gastou a sua energia, a sua capacidade, planejamento, todo o seu esforço humano, reuniu os seus exércitos e os animou a ser fortes e corajosos. Não, e você vê que assim, ele é um baita do engenheiro, né? Porque você, pesquisando na história, como eles fizeram, né, para tampar ali o rio e aí canalizar para dentro da cidade. É interessante que trazer havia água, né? Isso, havia relatos, né? Há relatos de que eles começaram de um lado e outros do outro. E eles foram cavando para poder se encontrar, eles ouviam a voz, as batidas dos machados aí. Então, assim, havia uma estratégia, havia realmente um preparo. E, claro, eles não se apoiaram apenas no preparo físico e intelectual, mas no Santo de Israel, né? Agora eu vejo isso aí, pastor, é a resposta de um homem que andava com Deus, que tinha sensibilidade da vontade de Deus. Ele não foi no escuro, xará. Ele diferentemente do pai dele, né? De Acás, né? De Acás, diferentemente do pai, ele falou, não, Deus tem colocado no meu coração esse propósito aqui. E aí nós chegamos, propriamente dito agora, surge um personagem que me chama muita atenção, o perfil desse indivíduo, um homem capaz, embora não estivesse do lado de Deus, mas me surpreende a sua inteligência, a sua capacidade, que está no capítulo 36, vamos falar um pouquinho dele, é claro, quantas lições espirituais nós vamos tirar das palavras que saíram da boca desse homem. É um indivíduo chamado Rabsaque. Rabsaque, ele é o porta-voz do exército de Senaqueribe. Ele é um dos líderes, a história mostra que havia outros líderes até maiores que ele, mas esse homem, ele é o propagandista, assim como Hitler tinha o seu propagandista ali, não é? Como era mesmo o nome do general, vocês se lembram? Goebbels, que fazia grande e alta propaganda do nazismo. Esse é o propagandista do exército de Senaqueribe. E embora ele esteja do lado oposto, lutando contra Deus, há algumas lições importantes aqui, pastor Adriano, que a gente extrai do discurso de Rabsaque. Por quê? Primeiro, ele conhece muito bem o inimigo com quem ele está lutando. Ele leu A Arte da Guerra. Ele deve ter lido muito bem, né? Ele se prepara, ele fez uma leitura de Judá, uma leitura de Ezequias. Ele sabe dos atos de Ezequias de remover os altos de adoração e centralizar a adoração em Jerusalém, e perverte a intenção de Ezequias. Olha, marqueteiro de bom cheiro. Embora não compreendesse as razões
por que Ezequias fez isso, mas era um conhecedor dos atos do rei. Ele chama Ezequias de centralizador, por assim dizer, não é? Ele mostra as consequências que haveria se humanamente eles confiassem no fraco braço, abre aspas aqui, de Ezequias. Lógico, ele não está aqui valorizando completamente a história do Deus de Israel que havia feito desde o Egito para libertar o povo. E ele começa agora a discursar para o povo na língua do povo. Isso aqui, para mim, é tremendo. É tremendo. Falar a língua do povo. Na minha terra diz assim, às vezes a gente tem que coçar onde está coçando. Né? Eu ouvi, pastor Adriano, há muitos anos, a história de um pastor que gostava de falar só difícil. E diz que ele tinha um distrito, e ele tinha uma igrejinha que ficava numa ilha nesse distrito. E tinha que pegar um barquinho para atravessar. E aí um dia ele chegou para o barqueiro e disse assim, pastor Assunção, quanto me cobras para levar-me deste polo àquele hemisfério? E o barqueiro olhou para ele e disse assim, o que, doutor? Cemitério? E ele achou que o barqueiro estava zombando dele e disse assim, se zombas de minha alta prosopopeia, perdoar-te-ei. Mas se zombas de mim, golpear-te-ei o frontispício com minha bengala pastoral até que caias inerte em terra pátria. E o barqueiro diz, doutor, não sei se cabe tudo isso no barco, não. Mas se o senhor quiser chegar do outro lado, tá tudo certo. Para resumir a história, Xará. O barqueiro, na travessia, o barco abre um rasgo no barco, no casco do barco, e o barqueiro olha para ele e diz assim, o senhor com todo o seu conhecimento sabe nadar, né? E ele não sabia. E é o barqueiro, em sua simplicidade, que tem de salvá-lo. Rabi Zaqueu, ele sabe falar a língua do povo. Ele sabe coçar onde estava coçando. Às vezes nós não atingimos as pessoas, porque nós queremos falar coisas difíceis de forma difícil. Jesus, ele falava coisas profundas de forma fácil. É o que esse propagandista, embora com intenções erradas, faz, né, pastor Adriano? A cena que eu vislumbro, eu imagino assim, a galerinha chegou lá para conversar, né? Aí chega, tá todo mundo lá, os israelitas ali, tudo olhando, né? Chegando esse povo, e eles estão trocando uma ideia lá, e o povo tá olhando. O que eles estão falando? Porque eles estavam falando na voz da Síria, né? E aí depois os enviados do rei Ezequias falaram assim, ó, fala só para nós, tá? Não deixa o povo... Não fala em hebreu, não, em hebraico, em judaico aí, porque eles vão... Aí ele falou, não, mas eu vim aqui para fazer causa, que eu quero falar com eles, né? E aí no discurso, né, desse camarada, o porta-voz aí, ele conhecia o inimigo, né? Como vocês estavam falando, né? E é interessante que ele solta algumas coisinhas ali. Tipo assim, o Ezequias falou para vocês confiar no Senhor... Mas não, ele está te enganando. Então, esse porta-voz, ele até sabia dos discursos que o rei já tinha feito com a população. Então, assim, ele usa, né, as falácias, né? Ele fala verdades, mas com mentira. E ele vai tentando corromper a massa, né? E jogando a massa contra a liderança. Olha aqui, ó, capítulo 36, verso 6. Olha o que ele diz. Vocês confiam no Egito. Sacana rachada. Então, ele tinha conhecimento, como vocês estão trazendo aqui. Verso 7. Vocês confiam no Senhor, Deus de vocês. Lá no versículo 14, ele diz assim, não vos engane Ezequias. Vocês estão confiando em Ezequias? Tomem cuidado. No versículo 16, não deis ouvidos a Ezequias. Verso 18, não vos engane Ezequias, dizendo o Senhor nos livrará. Agora, olha... O discurso é bem sistematizado, né? Ele sabe o que está falando. Ali. Agora, sabe o que me chamou a atenção aqui no capítulo 36? Lembram que nós estudamos, acho que semana retrasada, o autor trouxe a questão das bênçãos e maldições? Né? Olha o que ele diz aqui, o Rabi Zaqueu. Ele fala o seguinte, quando pediram assim, não, fale só para nós. E ele diz assim, ele fala, o quê? Eu quero falar para todo mundo, porque eu quero deixar o povo com medo. Aí ele diz assim, né, no final do versículo 12, aos homens que estão sentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina. Viu, Xará? Aqui você não quis falar, mas aqui o texto está falando. O excremento. Vocês vão comer o próprio excremento, beber da sua própria urina, que de repente chegaria a esse ponto. Agora, olha o que ele diz na sequência. Ele diz o seguinte, verso 15. Final do verso 14, Ezequias, vocês estão confiando em Ezequias? Porque não vos poderá livrar. Verso 15. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará.
E aí, etc e tal. Agora, o verso 16, ele diz assim, ó, agora fazem paz comigo e vinde para mim. Presta atenção agora. Parece a mesma linguagem de Deus, bênção e maldição. Se vocês não estiverem comigo, maldição. Se estiverem comigo, bênção. Ele diz assim, venham comigo. Comei, diz o texto aqui, o verso 16, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, verso 17, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Olha a promessa que esse homem está fazendo para o povo de Israel. Pastor, vocês percebem uma coisa interessante aqui? Deus tem na sua aliança, Deus criou uma aliança com o seu povo, com os filhos de Adão, de Sete, depois de Noé, Sem, depois com Abraão. E Deus, nessa aliança, ele sempre intentou em trazer o seu povo da Mesopotâmia, de onde Abraão sai, para esta terra que manda leite e mel. O inimigo sempre mandava exércitos, Satanás sempre permitia isso, arquitetava os exércitos para fazer o quê? Levar o povo de onde eles tinham saído. Tem uma lição espiritual aqui, de onde Deus nos tirou e onde o inimigo quer nos levar o tempo todo. E a Bíblia diz, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E para mim, dentre todas essas sutilezas do erro do discurso dele, porque é um discurso tremendo, você tem que prestar muita atenção para você perceber as sutilezas do erro. Mas o verso 10, para mim, é um dos piores enganos que ele coloca aqui, ou um dos maiores enganos que ele coloca aqui. O verso 10 diz assim, acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra esta terra e a destrói. E eu quero lembrar vocês que Isaías já havia falado para outros reis que a terra seria destruída. Então, se você está no meio do povo, ouvindo esse discurso, ouvindo as bênçãos, ouvindo as maldições, e ele deveria ser muito eloquente para ser um porta-voz do exército, ele falava mentira como se fosse verdade, enquanto alguns do povo de Deus falam a verdade como se fosse mentira, acanhados, com todo o seu discurso, ele diz, Deus já prometeu que ia destruir a terra. E está cumprindo em mim, eu sou o enviado de Deus. Só que ele está tentando desviar a mente do povo de uma aliança para esta terra que representava a eternidade, para voltar de onde eles haviam saído. Eu fico imaginando se eu estivesse ali no meio daquela multidão, escutando esse sermão, esse discurso, né? E são promessas bonitas, né? Falei, peraí, por que eu fico me submeter a ficar cercado aqui? E realmente eu posso até chegar a comer o excremento, né? Porque vai fechar tudo aqui, eu vou ficar sofrendo com a minha família. E ele está dizendo que não, ele é gente boa, né? Ele vai dar isso para nós vamos poder fazer isso e tal. Então, essa mensagem apaziguadora, ou uma mensagem bonita, né? Um discurso bonito, é o que Satanás sempre tem feito, né? Sempre tem trazido, né? E agora é interessante que depois, quando eles procuram o profeta Isaías dá um discurso também. Mas não é aquela coisa de passar a mão na cabeça. Não, gente, vocês vão sofrer 1 ano, vão sofrer 2, 3, mas fique tranquilo, o Senhor estará contigo, né? Então, assim, eu vejo assim, a multidão hoje clama por bons discursos, por promessas, né? O novo presidente, o novo governador, a vacina, tal. Até no contexto religioso, né? Isso. Não é aquele sermão, por exemplo, não é aquele sermão que confronta, né? Mas é aquele que passa... É o politicamente correto. Isso, politicamente exatamente. Correto, né? Vocês lembram de Jeremias? Já devolvo a bola aí de novo para você, pastor. Quando Jeremias pregava da destruição também, que é logo depois de Isaías ali, o povo chega para Jeremias e diz assim, profetiza-nos o que gostamos de ouvir. Olha aí. Agora, veja bem, quando Rabzaque traz todo esse discurso eloquente, é possível que muitos do povo ficaram abalados, desanimados, quando esse homem vem com coragem, com um grande exército diante ali dos muros. Diz o texto bíblico, no versículo 21, que aqueles homens que foram enviados pelo rei Ezequias para conversar, para tentar chegar num acordo mais político, vamos dizer assim, diz a Bíblia que eles se calaram, eles não falaram nada, eles não expressaram nada. E a gente fica pensando que, às vezes, nós queremos defender Deus quando Deus é quem precisa dar a resposta. Se nós formos trazer para o contexto de hoje tudo isso para entrar nessa tua
bela observação. Hoje nós pegamos um cristão, um criacionista, e a gente deve estar falando para muita gente que está numa universidade sendo bombardeado o tempo todo com diversos tipos de filosofias, não é? Ateístas, deístas, marxistas, fascistas, porque tem para todos os lados aí e para todos os gostos. E você é bombardeado o tempo todo. De que lado nesse mundo você vai estar, não é? Eu queria repetir aqui Tolkien no Senhor dos Anéis, quando os anões perguntam ao ancião de Barbárvore, né? De que lado você está? Ele diz, eu não estou completamente do lado de ninguém, porque ninguém está completamente do meu lado. Mas dito isso, saiba uma coisa. Há coisas ao lado das quais eu jamais poderei estar, porque eu tenho valores. E os meus valores são de Cristo. Você que está aí nos ouvindo, você que está aí nos assistindo e está sendo bombardeado por filosofias. Existe uma perseguição acadêmica, pastor Assunção. Se você hoje é criacionista, se você tem os valores da família, você é perseguido a uma inquisição acadêmica para não ter bolsa, não ter notas, perseguido por professores, perseguido por colegas. E o discurso que o diabo coloca no mundo é, ser da minha vontade. Outro dia chegaram para mim na faculdade, eu faço direito, olha, se você for com a gente para tal lugar, você vai conseguir pegar 30 pessoas, você vai conseguir fazer isso, fazer aquilo. E aquela oferta, é só você ceder a gente. Só que, como disse C.S. Lewis, não é? Quem tem um coração feito para o céu não pode se contentar com as coisas da terra. E às vezes a gente quer debater, e eu volto no que você falou. A gente quer debater, a gente quer dar argumentos, a gente quer defender a Deus. E aqui o rei já havia ordenado, não adianta debater. Até porque o testemunho já havia sido dado. Porque quando o Rabi Zaqueu diz assim, olha, vocês estão confiando em Deus, mas o rei de vocês, o que ele fez aqui? Ele diz, ó, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, né? Perante este altar adorareis. Ou seja, um centralizador esse Ezequias, é nele mesmo? Então, muitas vezes nós temos que nos posicionar com o nosso testemunho, com as nossas convicções, mas chega em certo momento que somente é a ação de Deus que cabe a algumas circunstâncias. Eu quero jogar, vou erguer a bola para o Adriano cortar aqui. Outro dia alguém me mandou uma frase que eu até repostei, diz assim, olha, tem horas que o silêncio é o melhor. Não adianta ficar dando muitas explicações, porque seus inimigos não vão aceitar. Os seus amigos sempre vão entender. E os imbecis, eles nunca vão compreender. Então tem hora que o silêncio é o melhor. Porque nós não fomos chamados para sermos advogados de Deus, mas testemunhas das suas ações. Eu estou vendo vocês falar aqui, nós vivemos normalmente num mundo onde nós temos que dar a nossa opinião. Tem que dar opinião, eu sinto que eu tenho que falar, eu tenho que dar opinião. Então imagine só se fosse isso, se a gente estivéssemos lá, né, com a cultura de hoje, a sociedade de hoje, quando teve aquele embate, aquele discurso contra Israel, o povo ia falar assim, não, vamos aqui, vamos chegar no consenso, vamos debater, não, eu tenho essa ideia, não, eu tenho essa ideia, eu tenho aquilo, ia virar um fuzuê. Mas interessante, né? Eles se recolheram, ficaram caladinhos, e aí eles foram perguntar, sabe para quem? Para o Senhor. E aí, Senhor? Eles vão atrás do profeta. Atrás do profeta. Eles atrás da profecia. A resposta, eles querem o que Deus tem a dizer, não o que eu penso, o que eu acho. Porque eles podiam estar fazendo estratégia. Não, a gente pode cercar aqui, fazer, mas peraí, já fizemos tudo que tinha que fazer. Agora é a hora do Senhor falar. Agora, veja bem, embora eles tenham ido, a Ezequias vai ao templo, eles vão em busca, diz aqui a casa do Senhor, eles vão à procura do profeta, mas a Bíblia também descreve o seguinte, eu queria que vocês trouxessem isso aqui para a gente. O capítulo 37 diz o seguinte, tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Há muito significado nas atitudes do rei Ezequias aqui. O fato de rasgar as vestes, há um simbolismo, o fato de se cobrir com um pano de saco e o fato de entrar na casa do Senhor. A verdade é que antes de Ezequias ir até Deus, Deus já havia ido até ele, não é? Alguém que não tem o Espírito do Senhor, especialmente os reis que eram altivos, não é? Donos de toda a verdade e se colocavam como deuses, ele não tomaria essas atitudes de humilhação, de humildade, de aparecer diante das pessoas com essa roupa de contrição. Deus já havia ido até ele, já havia tocado o coração dele, não é? Jesus fala, né? Não foram vocês que me escolheram,
Fui eu que escolhi vocês. Então, o Espírito Santo, a gente já vê pela narrativa da história e os atos de Ezequias, já estava trabalhando na vida dele. Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele devia buscar ao Senhor. E que como líder da nação, ele tinha que demonstrar isso para o povo também. Isso é bonito. Eu tenho aprendido na minha vida que nós não somos super-heróis, né? Eu passei um tempo aí da minha vida com uma depressão tremenda. E só a depressão ela se estendeu porque eu achava que eu podia vencer, né? E quando eu comecei agora a entender como eu sou frágil, né? Até olha a posição, nós somos pastores, né? Vocês estão assistindo, talvez vocês esperem de nós 100% na vida espiritual, física, mental. Nós somos seres humanos, com pecados, com erros, com fragilidades, né? E eu tenho tentado demonstrar realmente que eu sou frágil, né? Eu sou fraco, né? Eu tenho percebido que as pessoas têm se simpatizado com isso. Porque quando a gente coloca a capa de super-herói, como o próprio Ezequias, ele poderia ter colocado a capa de super-herói e falar, não, eu resolvo. Mas ia ser contrário a tudo aquele discurso que ele tinha falado. Nós vamos confiar no Senhor. Então, não confie em mim que sou o rei, não confie em mim no pastor, o líder. Confie no Senhor. E o povo, vendo ele se colocando em humildade, isso fez com que a fé do povo realmente fosse direcionada ao Senhor, né? Até porque, pastor, é interessante a sua colocação. O verso 3 diz assim, assim diz Ezequias, este dia é um dia de angústia, um dia de castigo, é um dia de opróbrio, um dia de vergonha, mostrando a fragilidade do homem, do ser humano. Embora Ezequias fosse rei, fosse um referencial espiritual, um referencial como líder, um homem organizado, um homem de projetos consistentes, espiritual, um homem que nos momentos difíceis ele falou assim, gente, eu sou frágil, mas olha aqui para mim, na minha fragilidade, para onde eu estou indo? Eu estou indo na casa do Senhor. Esse é o líder espiritual mesmo, né? Mostrando a direção. A gente viu uma grande lição aqui nessa busca, nessa postura de Ezequias, em contraste com seu pai Acás. Momentos de crise não modelam caráter, revela quem você é. E se você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, você espera um momento de crise para buscar Deus, amigo, Deus nos aceita, mas é um perigo. A crise não modela, ela revela o que você fez em tempos de paz. Então vai lá, repita a frase, porque eu acho que essa frase aí é legal para o pessoal escrever aí, compartilhar aí nas redes sociais, no Facebook. Vai lá, repita aí. Momentos de crise não modelam caráter, revela quem você é. Então escreva aí no Facebook, escreva no YouTube, né? No Instagram. Né? O Instagram não está transmitindo não, mas você pode pegar a frase, tirar uma foto nossa aqui, compartilhar essa frase, marcar ali, lição em dose dupla. Exatamente, é extraordinário isso. E veja, amigos, o Rabi Zaqueu, parece que o cara também era psicólogo. Ele sabia trabalhar essas questões da mente do ser humano. Sabe por quê? No versículo 10, quando novamente ele faz contato com o rei Ezequias e a comitiva do rei, ele diz o seguinte, assim falareis a Ezequias. Ele está dando um recado. O Rabi Zaqueu, o próprio rei Senaqueribe, né, diz o seguinte, não te engana o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Antes ele dizia o seguinte, não confie em Ezequias. Agora a mensagem é para Ezequias. Ezequias, não confie no teu Deus. Ele sabia muito bem como abalar a estrutura das pessoas, não é? Em apologética, que é a ciência do debate, né? A gente tem vários tipos de ataques ao outro para fazer, para destruir o seu oponente. Um deles é você usar o argumento ad hominem, né? Primeiro ele ataca Ezequias, né? Agora ele abala a estrutura, tenta abalar, né? A estrutura e a confiança de Ezequias. Então ele sabe muito bem como discursar, e eu vejo no discurso de Rabi Zaqueu aqui o discurso do diabo. Quando ele chega para Jesus, o que ele faz para Jesus? Seja independente de Deus, seja independente dele. Depois ele vai falar para Jesus ser super dependente, né? E eu vou te dar um reino, né? Como vou te dar um reino. O porta-voz estava falando, a gente vai dar um reino para vocês, né? Que é melhor. É a voz do próprio diabo usando ele aqui. Até uma conexão com o Éden, você tem verdades com mentiras,
Porque ele fala coisas que foram verdadeiras. Realmente eles eram um reino poderoso, realmente Senaqueribe era um rei grandioso. Tanto é que ele usa, no início do capítulo, a gente não entrou nisso aqui, mas lá no capítulo 36, verso 4, ele não chama Ezequias de rei. Mas ele chama Senaqueribe de que assim diz o sumo rei, o grandioso rei. Né? Ele faz uma distinção, humilhando o rei Ezequias, humilhando o próprio Deus a quem Ezequias servia. Aí que entra a palavra blasfêmia, né? Porque ele está colocando o Senaqueribe no lugar de Deus, né? E onde Deus se revolta. Fala, como assim? Quem é você? E a gente tem percebido que isso é um problema dos reis antigos se posicionando no lugar divino, de Deus. Né? Como homens divinos, né? Agora nós vamos para a parte final da nossa lição aqui. E nós então chegamos nos capítulos 37 e 38. E aí nós vamos entender algo extraordinário. Deus se relacionando com o ser humano, Deus e o sofrimento pessoal. Porque a gente percebe na história Deus lidando num contexto mais amplo, pastor Adriano, pastor Ixará, Deus lidando com o povo, mas Deus também lida com pessoas. Deus não só é um Deus capaz de resolver problemas, crises de uma nação, mas Deus também resolve a crise de um homem, Deus resolve a crise de uma mulher. E quando nós chegamos nos capítulos 37 e 38 e 39, nos deparamos aqui, Ezequias, com uma doença incurável. A Bíblia não descreve que doença este homem estava tendo. Ezequias tinha menos de 40 anos, né? Muita coisa pela frente ainda. Do ponto de vista de um rei, de uma nação que precisava de reavivamento espiritual, ele não podia morrer naquele momento. A lição não descreve corretamente qual é a doença, não é? Mas nós vemos Deus cuidando o tempo todo aqui de Ezequias, né? O que me chama a atenção, só voltando um pouquinho, é que quando eles vão até Isaías para enfrentar o problema da nação, resolver o problema da nação, e depois Ezequias vai de novo até Deus, através de Isaías, só que agora Deus vem até ele para resolver o problema do indivíduo, né? Lá, quando eles vão até Isaías, Isaías não diz, eu vou consultar a Deus primeiro. Isaías já tem a resposta, porque Deus ouve, Deus vê. Deus sabe das angústias, como diz a música, não é? Deus sabe daquilo que vai dentro da nossa alma, do nosso coração, do nosso ser. Não só dos grandes problemas, mas do problema de um indivíduo. Mas essa doença, só por questão de curiosidade, os comentaristas dizem que provavelmente por Isaías mandar ele colocar pasta de figo, ele manda fazer algo, eram tratamentos usados contra tumores no passado. Será então, que poderia ser Ezequias tinha algo terrível, a gente não sabe, porque a lepra vai causar tumores na pele, pode ter sido algo interno. Ele iria morrer. Era algo, do ponto de vista humano para a época, era algo terrível. E agora Deus diz, eu estou contigo, confia em mim. E, assim, não está muito claro, mas às vezes a gente está lendo Isaías, né? E a gente acha que é tudo cronologicamente, né? E o capítulo 38 e 39 não é uma sequência, mas dá a entender que essa doença estava antes ainda da derrota de Senaqueribe, da morte. Então, assim, além do problema físico, ele estava com um problema psicológico, abalado, né? Então, por isso que diz aí quando Isaías chega para ele, fala assim, cara, você vai dizer, arruma tua casa. Interessante que ele fala, né? Arruma tua casa. Mas, poxa, o rei era um exemplo. Como arrumar o quê, né? Então, isso mostra que todo aquele que está lá em cima, né, pensa que está de pé, tem que cuidar para não cair. Mas o fato aqui que eu queria trazer para a nossa roda aqui é essa questão aqui que Deus conhece, né? E Deus queria, de alguma forma, mostrar o lado humano, porque talvez naquele momento, com tudo que estava acontecendo, Deus falando com Ezequias, poderia ele ter tentado a pensar que ele fosse o sinal, que ele fosse o Messias. E talvez aquela criança mencionada por Isaías em capítulos anteriores. O povo já pensa, esse é o sinal, esse é o Messias, esse é o cara. E aí, quando vem a doença que ele vai morrer, fala, eu sou passageiro, eu sou humano. A gente tem que lembrar aqui que 180 mil soldados assírios, pela profecia a palavra de Isaías, na verdade a palavra do Senhor, haviam morrido. Deus havia libertado Israel. Capítulo 37, verso 36. Exatamente. Deus havia libertado Israel de uma forma miraculosa, não é? E é muito curioso porque, embora Senaqueribe vá cunhar alguns documentos dizendo que ele venceu Ezequias, Heródoto, ele tem um documento
mostrando que Senaqueribe e seus soldados foram invadidos por pestes levadas por ratos. Olha que coisa curiosa. O rei da Síria diz, não, eu venci. Só que o principal rebelde eu deixei no castelinho dele lá, né? Matei todos os outros reis. Ele está tentando ocultar a história de verdade, né? Ele não podia falar da sua derrota. E Heródoto, ele que não sabe nada dessa história bíblica, ele diz não. Quando o Senaqueribe invadiu as regiões ali de Israel e chegou até próximo do Egito, porque Heródoto precisa trazer para o Egito a vitória, ele diz, miraculosamente ratos levaram doenças, corroeram os escudos, as cordas, as amarras. Deus fez um milagre através do seu anjo. O anjo do Senhor aqui é Jesus, então, que passou para livrar o seu povo. É isso que eu queria. E agora, Ezequias tem que esperar esse livramento, né, pastor? Eu tentei procurar, então, essa questão do anjo do Senhor, porque quando eu li a primeira vez o texto, quando eu vi a expressão anjo do Senhor, eu lembrei de Cristo, agindo como comandante, o general. Né? Deus falando assim, filho, vai. E ele desce. Sabe o que eu me lembrei, quando eu li essa história aqui? Quando Josué está para assumir o lugar de Moisés e ele vê um soldado, ele diz, você é um dos nossos ou é inimigo? E aí o anjo responde que é Jesus, eu sou o comandante do exército do Senhor. Puxa. Aí Josué pergunta de novo, você é um dos nossos ou deles? E ele diz, eu sou o comandante do exército do Senhor. Ele está dizendo, Josué, a questão não é de que lado eu estou, é de que lado você está. Essa é para Ezequias. Eu estou no comando. Ezequias, você não é o comandante. Não é você que ele está afrontando. Sou eu quem vai livrar Israel, porque sempre foi assim e sempre será. E é nos dias de hoje. A gente desconfia de milagres, pastor Assunção. A gente desconfia de milagres. Tem gente que fala assim, a igreja adventista não fala de milagres. É porque nós nos detemos muito no ensino da palavra e o maior milagre é a transformação, é a salvação, é a conversão humana. Mas milagres estão aí, milagres acontecem. Vocês poderiam falar de milagres na vida de vocês, eu poderia falar, quem está nos ouvindo, Deus é um Deus de milagres, porque a batalha não é nossa, a batalha é dele. Eu acho que a falta de sensibilidade daquilo que Deus faz é um problema em nossos dias, porque Deus tem feito milagres. Por exemplo, nas igrejas, às vezes a pessoa dá um testemunho, irmãos, eu fui curado de uma enfermidade, parece que isso não tem tocado muita gente. E a gente tenta explicar tudo, não tem uma razão para isso. Peraí, aconteceu isso por causa disso, e a gente, mais uma vez, colocamos o conhecimento no lugar de Deus, e aí vem a blasfêmia. Né? Não, são coisas simples que acontecem. Né? Agora, vocês falando desse anjo, né? Mas não é por acaso que esse anjo aparece. Lá no capítulo 37, só voltando um pouquinho aqui, capítulo 37, verso 16, quando Ezequias ora, ele diz assim, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins. É este Deus que agora no capítulo 8, nós vamos finalizar com isso aqui, porque isso aqui é extraordinário. Deus realiza um milagre que aos olhos humanos ele excede a possibilidade, porque veja bem, não é tão complicado você entender Deus abrir o mar vermelho. Da ótica humana não é tão complicado você entender Deus curar um indivíduo de uma enfermidade ou soprar o fôlego de vida e trazer uma pessoa de volta à vida, mas o sinal que Deus traz aqui, dizendo que ele iria confortar o rei, não só da cura, mas do livramento completo da Síria, está nos versículos, capítulo 8, verso 8, né? Versículo 7, Xará, quer ler, Xará? 38, verso 7? 7 e 8. Ok. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá a palavra que falou, no caso a cura. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol 10 graus que já havia declinado. Deixa eu aproveitar aqui que minha cabeça está explodindo aqui, porque eu procurei saber sobre essa questão desse sinal, né? E aí você faz uns paralelos, né? Porque ali está falando de astrologia e astronomia, né? Que era bem misturado, hoje são um pouco separados e tal, né? Mas assim, o que tem tão relevante, que chamou a atenção dos caldeus, dos babilônios, o que tem interessante? E aí eu peguei aquela fala, quando tem um sonho, Nabucodonosor tem um sonho, e os astrólogos falam assim, não, só os deuses, eles não moram conosco. Isso tem muito peso, porque na cabeça deles, a ação no planeta Terra, em nós, tudo bem, os deuses têm controle, o que nós conhecemos. Mas quando mexe com os astros maiores, acima da Terra... Que eram deuses para eles. Então, assim, quando eles viram que a sombra, né, retrocedeu, falou, algo extraordinário. Aí ficou sabendo da cura extraordinária do rei.
né? E da questão da confusão lá com Senaqueribe. E aí foi onde o Baladão, né? O camarada lá que gosta das baladas, né? O rei lá, um dos reis dos caldeus. Merodach Baladã. Isso, um nome complicado aí, viu? Vai atrás, né, do rei Ezequias para saber o que está acontecendo de extraordinário, né? E aí quando acontece a decepção. Até porque eles eram estudiosos. E é interessante esse contraste entre o Deus que faz... Xará, não é projetar graus à frente, mas é você... Retroceder. Quando nós olhamos a ótica da Terra, a velocidade que a Terra gira, certo? E você ter que retroceder, humanamente falando, isso destruiria a Terra, vamos dizer assim. É um milagre. Nós não sabemos ao certo o que aconteceu. Uma coisa nós sabemos. Foi um milagre. E sabe o que é curioso aí? E Deus é irônico? Ele oferece um sinal para Acas e Acas não quer. Faz aliança com Tiglat-Pileser III. Em homenagem, Acas manda construir um relógio porque isso vem dos assírios. Ele pega da cultura deles. E Deus diz, naquela aliança que ele fez, eu executarei o meu sinal. Deus, ele chega a ser irônico. O sinal não são dos assírios, mas são meus. Exatamente. Até porque no versículo, nos versos 19 e 20 do 37, diz assim, ó, lançaram fogo aos deuses deles, porque deuses não eram senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso destruíram. Agora, pois, o Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, Ezequias orando, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor, que é capaz até mesmo de retroceder 10 graus no tempo. Fantástico a forma como Ezequias, ele testemunha desse Deus. E eu percebo o seguinte, esse é o nosso papel hoje. Pastor, esse testemunho, viu, pastor? Esse testemunho, às vezes nós queremos testemunhar da igreja. Olha, vamos para a minha igreja, porque lá é legal. Minha igreja é animada. Tem ar-condicionado. Tem ar-condicionado. Nós queremos enfatizar tanto a doutrina que é importante, mas nós nos esquecemos de mostrar para as pessoas a grandiosidade do Deus que eu tenho, do Deus que eu amo, do Cristo que eu aguardo. E Ezequias conseguiu mostrar para as nações esse Deus maravilhoso que ele acreditava. A vida e a cura dele honrou. Só que tem um detalhe, né? Escorregão, tem um escorregãozinho de Ezequias, né? Ele pede mais anos de vida e tal. Quando ele vence Senaqueribe, foi uma vitória fantástica. O nome dele se engrandeceu. Humanamente falando, era de fato impossível. Agora, ele é curado. Ezequias, ele começa a mostrar que o grande perigo que nós corremos na vida espiritual não é em tempos de guerra, é em tempos de paz. Os grandes homens da Bíblia, foi assim com Gideão, foi assim com Davi, quando deveria ir para a guerra, ficou em paz ali no castelo. Eles não tombaram no momento da dificuldade, tombaram no momento de paz, não é? E um contraste que eu acho aqui, 2 vezes na história, a Bíblia nos registra que uma embaixada de Babilônia foi até Israel. 2 vezes na história, reis magos que estudavam os astros foram até Israel por causa de um sinal. Na primeira vez que eles foram, o rei de Israel trouxe glórias para si. Na segunda vez que eles foram, viram um menino humilde, o rei do universo numa manjedoura. Que era o verdadeiro menino esperado. Imagine se o verdadeiro sinal. Ezequias tivesse falado do Deus, né? Assim como o Salomão falou para a rainha de Sabá. Será que o Baladão não voltaria e a história poderia ter mudado? Tem sido diferente, né? Será que precisaria depois eles irem para o cativeiro porque haveria uma conversão? Né? Então, nós temos tantas oportunidades no trabalho, na escola. Então, vamos pensar na salvação das pessoas. Não vamos nos calar, não vamos mostrar o nosso eu, né? Mas vamos mostrar o nosso Deus, né? O que pode acontecer com a sociedade quando nós cristãos começarmos a testemunharmos desse Deus poderoso, né? Do Deus poderoso que Ele é, aquilo que Deus tem feito em nossa vida, aquilo que Deus tem feito na igreja, mas também na nossa vida pessoal. Nós chegamos ao final de mais um estudo. Olha, acabou que já, bênção foi estudarmos esta lição. Passou rápido. Lição de número 7. Eu quero sempre exortar você que está nos ouvindo, assistindo, estude a lição da escola sabatina junto com a Bíblia, que é a palavra, e nós vamos nos alimentar, e nós nos alimentamos de uma forma extraordinária, não é verdade, Amém. Amigos? Amém. Hoje eu tenho percebido o seguinte, que muitos têm a lição, mas muitos não estudam a lição. Nós precisamos ter a Bíblia,
o livro mais vendido, mais traduzido na história humana. Nós temos a lição, mas precisamos nos alimentar disso aqui. E quando nós nos alimentamos disso aqui, Deus nos prepara para que no dia venhamos a viver, glorificando o nome dEle, dando testemunho pessoal deste Deus grandioso e daquilo que Ele tem feito em sua vida. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Adriano. Opa, valeu, pastorzão. Obrigado, viu? Uma alegria, viu? Deus abençoe vocês. Foi uma bênção, viu? Continue gravando aí, porque eu quero ouvir mais. Estou acompanhando. A gente ficamos felizes de você ter aceitado o convite, de estar aqui conosco. Xará, a parceria, né? É nóis. Estamos junto aqui, pastorzão. Muito obrigado. Valeu, pastor. Pessoal, chama nós o Minuto Profético, hein? Aí, bonito isso, é isso aí, Minuto Profético. Terminando, ainda dá tempo. Compartilhe nas suas redes sociais o nosso programa, para que outros assistam, para que outros possam ouvir. Que Deus te abençoe, pastor. A gente sempre termina com oração, é o convidado que fecha. Opa, vamos orar então. Por todos nós. Nosso Deus e Pai, o Senhor é tão grandioso, tem demonstrado o teu poder, mas muitas vezes temos olhado para a terra, olhado na força humana. Então pedimos perdão por isso e pedimos que o Senhor nos abra os olhos para reconhecer o tão tremendo, poderoso que é o Senhor. Que o que é conosco é maior, né, de quem é contra nós. Abençoe a todos que estão assistindo, ouvindo, e que tenhamos aí uma semana iluminada pelo Senhor, de confiança no Senhor. E pedimos isso no nome do anjo do Senhor, né? Em nome de Jesus. Amém.